Nossos amigos internautas, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo nesta série de estudos bíblicos do Veredários. O estudo de hoje é uma coisa muito importante. É um assunto que traz algumas controvérsias no meio dos evangélicos. E essas controvérsias, eu tenho um pensamento que é devido ao fato de muitas vezes não se interpretar os textos bíblicos de uma forma adequada. O nome desse texto é Salvação, em conformidade com o que a Bíblia diz. É um assunto muito interessante, mas poucas vezes nós vemos na igreja explicações sobre isso, pregações e estudos sobre este assunto de uma forma exegética, de uma forma expositiva. Por isso eu decidi fazer esse vídeo, porque acho ele muito, muito importante. Bom, no Antigo Testamento, a palavra hebraica para arrependimento era shub, que significa girar ou retornar, dando a entender um abandono de atitudes de desobediência para um retorno à obediência. No Novo Testamento, a palavra em grego é metanoia e se refere a uma mudança de mente e não a um retorno, mas a uma alteração da forma como se pensava para uma nova forma de pensar, acompanhada por uma mudança de atitudes. Essa diferença existe porque os judeus anteriormente já conheciam a palavra de Deus, porém tinham se desviado da mesma. Precisavam então retornar, enquanto que os gentios não tinham relações com Deus e nem conheciam a sua palavra. Para que uma pessoa se arrependa, é necessário que ouça o Evangelho. Por isso Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versos 15 a 16. Porém, o homem na condição de pecador é descrito na Bíblia como morto em delitos e pecados. Efésios capítulo 2 e verso 1. Como pode então um morto ouvir a mensagem da salvação e sentir a necessidade da mesma? Esse aqui é um dos problemas que causa muitas perplexidades no meio evangélico. Porque se nós cremos que biblicamente falando, o homem está morto espiritualmente, uma pessoa que está morto, ele não tem condições de ouvir, nem de sentir, nem de analisar coisa nenhuma. Então, como é que pode uma pessoa que está morta ouvir uma mensagem? Ou se interessar pela salvação? Esse é um dos pontos que trazem perplexidades no meio dos evangélicos. Então, em Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Logo, todos estão mortos. Então, isso significa que a Bíblia afirma, sem nenhuma dúvida, que todos os homens pecaram. Consequentemente, estão mortos. Todos. Não existe aqui nenhuma classe que seja diferente da outra. Nenhuma raça, nenhuma etnia,
nenhuma classe social, nada. Todos estão mortos por causa do pecado. Em Romanos 11:32 diz que porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Isso aqui é um caso também tremendo. Porque mesmo que houvesse um homem qualquer que fosse bom no meio dos demais, estaria perdido da mesma forma que os demais por um decreto de Deus. Assim chegamos a uma terrível conclusão. Em conformidade com a revelação bíblica, todos os homens, de uma forma ou de outra, já estão condenados. Primeiro porque estão mortos em delitos e pecados. Segundo porque todos pecaram. Terceiro porque eles têm uma natureza pecaminosa que os leva a serem pecadores. Então, o homem, na realidade, ele tem 3 culpas diante de Deus. A primeira é que ele carrega dentro de si uma natureza pecaminosa que é antagônica ao próprio Deus. E, em segundo lugar, movido por essa natureza, ele peca, quebra a lei de Deus. E, em terceiro lugar, ainda que ele fosse bom, Deus o encerrou debaixo do pecado. Então não tem como a pessoa escapar. Essa é a verdade. Agora, se todos são pecadores, e são, e se todos estão perdidos, e estão, a conclusão é que todos são cegos, surdos, para os apelos de misericórdia de Deus, completamente incapazes de corresponder à graça de Deus. Como poderia então se resolver este problema? Como resolver um problema deste? Os homens estão mortos. Eles estão debaixo de um decreto de morte. E eles têm uma natureza dentro de si que é antagônica a Deus. Agora, como é que se pode resolver um problema desse tamanho? Existem pelo menos 2 formas diretas. A primeira, se Deus escolhesse alguns de antemão para serem salvos, então poderia operar nos mesmos uma pré-regeneração. Quando os mesmos ouvissem o Evangelho, dando-lhes uma capacidade de corresponder aos apelos de misericórdia de Deus. Enquanto que os outros, que não foram escolhidos, ficariam na mesma situação de indiferença. Pois, não sendo escolhidos diretamente para a salvação, significa que foram escolhidos indiretamente para a condenação. Ou seja, não teriam a capacidade de ouvir e escolher a Deus. Essa explicação é muito bonita e aparentemente muito correta, pois tem alguns versículos na Bíblia que parecem apoiar essa ideia. E muitos grupos evangélicos defendem essa tese com unhas e dentes. Porém, a Bíblia diz textualmente: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2 e verso 4. E também, porque a graça salvadora de Deus se é manifestado a todos os homens. Tito capítulo 2 e verso 11. Nesses 2 versículos, nós podemos ver um ponto comum. Todos os homens. A palavra todo vem do latim totus e tem pelo menos 5 significados. Primeiro, completo, inteiro, total. Segundo, que não deixa nada do lado de fora e que não falta parte alguma. Terceiro, qualquer ou cada. Quarto, como advérbio, de todo. Quinto, conjunto, massa, generalidade. Agora, todos é plural de todo. E que significa todas as pessoas, toda a gente, todo o mundo, sem excluir ninguém. De formas que esses 2 versos não admitem a teoria da escolha pré-determinada de alguns, pois é uma palavra que nos revela inclusividade e não admite exclusividade. A segunda forma de que isso acontecesse seria
que se todos os homens estão mortos, perdidos, cegos e surdos, portanto incapacitados para a salvação, a única solução para isto é a pregação do Evangelho. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículos de 15 a 16. Mas se o homem não tem livre arbítrio para escolher a Deus, nem ouvir o Evangelho, como isso poderá ser possível? Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Romanos capítulo 1 e verso 16. Esse poder atua em um sistema dominado pela morte, restaurando ainda que por alguns momentos a capacidade perdida de ouvir e escolher a Deus, de tal forma que o homem possa escolher livremente a vida ou a morte. Em verdade, vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João capítulo 5, verso 25. Então, através desses dois versos, nós podemos entender que, embora os homens estejam totalmente mortos para Deus, sem nenhuma capacidade de interagir com Ele, e nesse ponto todos são iguais, nós podemos entender que ao proclamarmos o Evangelho para essas criaturas mortas espiritualmente, temos a convicção que este Evangelho é o poder de Deus. E como é o poder de Deus, ele transmite vida instantaneamente a estas criaturas mortas. Todas elas, qualquer uma delas. Então elas ouvirão a voz do Filho de Deus através do Evangelho. E a consciência da necessidade de salvação será imediata, tanto quanto a convicção de pecado, quanto a necessidade de salvação. Então Jesus diz: e os que a ouvirem viverão. Não no sentido de conseguir ouvi-la, mas no sentido de dar ouvidos. Ou seja, ter uma atitude positiva da vontade em relação à escolha e à aceitação da mensagem para a vida, ou a rejeição da mesma para a morte. Porém, Deus não interfere neste ponto, pois a escolha deve ser livre, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4 e 7. E também, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, no dia da tentação do deserto. Salmo 95 e verso 8. Ora, o grande problema teológico da salvação é que, como a Bíblia afirma que os homens estão mortos espiritualmente, incapacitados para se posicionar ao lado de Deus, seria necessário que Deus escolhesse de antemão alguns homens, como existe a teoria do calvinismo, por exemplo, e que desse para esses homens escolhidos anteriormente uma pré-regeneração, de uma tal forma que ele pudesse ouvir a mensagem de Deus e aceitar a mensagem de Deus através de uma forma que eles dizem que é a graça irresistível. A pessoa não poderia resistir de maneira nenhuma a essa graça. Agora, como o homem pecou, e a Bíblia diz que ele está morto em delitos e pecados, a Bíblia diz que ele é servo do pecado. Então ele não tem direito de escolha, não tem capacidade de escolha. Então nós vamos cair no problema do livre-arbítrio. Então o homem não tem livre-arbítrio para escolher.
justamente por isso que, de acordo com essa teoria, o homem teria que ter uma pré-regeneração antes de aceitar a mensagem do Evangelho. Agora, a Bíblia diz que os homens são pecadores. E a Bíblia diz que Deus, a única coisa que Deus tem para a humanidade é a pregação do Evangelho. Então, o Evangelho tem uma importância vital na salvação das pessoas. A proclamação da mensagem do Evangelho é vital para a salvação das pessoas. Agora, é lógico que quando a pessoa ouve o Evangelho, ele não tem capacidade de interagir com o Evangelho. Porém, a Bíblia nos revela, lá no capítulo 1 de Romanos, como já li aqui, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus. Este poder, ele vai atuar na pessoa que ouve a palavra, restaurando a sua capacidade de escolha no momento em que ele ouve a palavra, pelo poder da palavra e pela atuação do Espírito Santo. Agora, quando a pessoa ouve o Evangelho, que ele tem essa capacidade de escolher, esta capacidade que Deus dá para ele, esta necessidade que ele sente da salvação, a partir do momento que ele ouve o Evangelho, então ele pode escolher o Evangelho. Naquele momento ele pode. Ou também pode rejeitar. Né? Então, aqui no capítulo 4 de Hebreus, verso 7, diz que se uma pessoa ouvir a voz de Deus, é para ele não endurecer o coração. Quer dizer, Deus dá para a pessoa uma capacidade, uma licença volitiva. Ou seja, ele tem a capacidade de aceitar, mas também ele tem o direito de rejeitar se ele quiser. Isso vem de Deus. Ora, então quando o homem ouve a voz de Deus pelo Evangelho, é possível mesmo exercer a sua vontade através da aceitação pela fé ou da rejeição pela incredulidade. Porém, uma vez terminado este momento, chamado de dia da oportunidade, né, a pessoa passa a voltar para aquele seu estado comum, não tem mais como decidir mais. Agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, você está falando aqui que Deus enviou o Filho dele ao mundo, não para condenar o mundo completo, inteiro, sem nenhuma parte faltando, como diz essa palavra, todo, né? Então não seria possível que o mesmo Deus que mandou Cristo para salvar todo mundo, agora ele escolhesse alguns e jogasse outros no inferno. Essa é a realidade. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, quem crer nele não é condenado. Mas quem não crer já está condenado. Não vai ser, já está. Quando uma pessoa rejeita os apelos de misericórdia, a salvação de Deus revelada em Cristo, ele não vai ser condenado, ele já está condenado. Essa é a verdade. Agora, por que ele está condenado? Porque ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, por que essa condenação? O que é essa condenação? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versos 16 e 19. Agora, se uma pessoa usar a capacidade dada por Deus para se decidir, voltará para a sua situação anterior de morte espiritual. Quer dizer, se a pessoa não usar a capacidade que Deus deu para ele de escolher a vida e ele permanecer na sua situação de indecisão, uma vez que passou aquela pregação do Evangelho e a unção do Espírito na vida dele, ele vai voltar para a sua situação anterior de morte espiritual. Isso é o que a Bíblia fala. Porém, se o mesmo, mediante esta oportunidade, aceita a vida, aceita Jesus Cristo, aceita o sacrifício de Cristo por ele, ele é movido para o arrependimento. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Isso acontece porque ele dá atenção ao Evangelho. Então o Espírito começa a agir na sua vida de uma forma que move ele para o passo seguinte, que é o arrependimento.
Porque ninguém pode se arrepender, ainda que o arrependimento esteja relacionado com a vontade do homem, mas o arrependimento ele é dado por Deus. Essa é uma realidade. Então, uma pessoa que ele é tocado pelo Espírito, ele é convencido do seu pecado, ele é convencido do juízo de Deus sobre o seu pecado, essa pessoa, ele é levado ao arrependimento. Então aqui diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16 e verso 8. Agora, com uma nova capacidade de pensamento, ele tem uma oportunidade de mudança de atitudes. Ou seja, a sua escala de valores pessoais é drasticamente alterada, causando nele uma mudança de personalidade, isto é, a conversão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam pagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3 e verso 19. Em havendo a conversão, ele é transformado em uma nova criatura. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e verso 17. O seu espírito é vivificado. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João capítulo 5 e verso 25. E também, e nos vivificou, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2 e verso 1. Então, quando uma pessoa ele ouve o Evangelho, esse Evangelho dá para ele uma capacidade de decidir. E o seu coração, porque o problema está no coração. Porque duas pessoas ouvem o Evangelho, uma aceita, o outro rejeita. De acordo com o que nós vemos no capítulo 3 de João, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então existe aí um problema que está relacionado com o coração humano. Então, por algum motivo que nós não conhecemos, há pessoas que amam muito as trevas, amam muito o pecado. E quando Deus lhe abre o entendimento para a salvação, apesar deles compreenderem que a salvação é de Deus, que eles precisam de salvação, eles se recusam terminantemente a deixar o pecado. Porque eles amam o pecado. Eles amam as trevas. Eles porque as suas obras são más. Enquanto tem outras pessoas que não amam tanto assim as trevas, nem ao mundo. Então, nesse momento, ele aceita o Evangelho. Agora, Deus não interfere nessa possibilidade de escolha. Porque se o coração da pessoa ama tanto as trevas que ele rejeita a luz que lhe é apresentada, Deus não interfere nessa escolha. Deus mesmo falou no Antigo Testamento, através do profeta, que ele diz assim: eu vos proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivais. Quer dizer, Deus sugere os homens, através do poder da sua vontade, estabelecida pelo Evangelho e pelo poder de Deus, a escolher a vida. Agora, Deus não vai interferir para que ele escolha a vida. Isso é uma decisão que ele tem que tomar. Embora isso pareça ser o pelagianismo, né? Como só se salva se ele quiser ou se ele não quiser, não é isso que está falando aqui. Aqui está falando que Deus dá essa capacidade porque ele é Deus para fazer isso. A pessoa não é obrigada a ser salva. E nem também é obrigada a ser perdido. Mas Deus dá para ele a capacidade de escolha no momento em que ele ouve a palavra. Então, se a pessoa ouve a palavra e aceita esta palavra, em consonância com a revelação que ele recebeu da palavra do Espírito de Deus, ele é movido para o arrependimento. E no arrependimento ele passa a ter uma nova maneira de pensar. A sua escala de valores é alterada. E ele então, uma vez se arrependendo, mudando a sua mente, ele é convertido, ou seja, transformado em uma nova criatura. Esta nova criatura, agora, ela tem novos valores. Ela tem novo estilo de vida. Por isso que uma pessoa, quando ele é salvo verdadeiramente, a sua vida passa por uma metamorfose, passa por uma mudança.
Agora, hoje nós estamos vendo nas igrejas evangélicas um evangelho errado sendo pregado para as pessoas. E a pessoa pensa que muitas vezes, pelo fato dele lá na frente levantar a mão, coisa parecida, ele é uma pessoa que já foi salva, e muitas vezes não é. E a pessoa muitas vezes não foi salvo, não se arrependeu, não se converteu. Então essa pessoa não é uma pessoa salva na realidade, né? Agora, uma vez que ele se tornou nova criatura, e que ele foi vivificado pelo Espírito de Deus e pela palavra, ele recebe a revelação de Deus em seu espírito. Aí que está a diferença do cristianismo verdadeiro para as religiões que estão no mundo. Porque no cristianismo bíblico verdadeiro, quando uma pessoa aceita Cristo verdadeiramente no seu coração, quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele é convertido a nova criatura, quando ele tem o seu nome escrito no livro da vida, ele recebe de Deus uma revelação do Espírito de Deus diretamente no seu espírito. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. E além de receber essa revelação dentro do seu espírito, a Bíblia diz que ele passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8 e verso 14. Então, quando uma pessoa ele aceita o Evangelho com sinceridade, quando ele aceita o Evangelho com consciência, porque ouviu o Evangelho de verdade ser pregado, as condições foram lhe colocadas bem claras. Como Cristo dizia, arrependei-vos e crede no Evangelho. A pessoa se arrepende, muda a sua maneira de pensar, é movido para a conversão, é convertido, é transformado. Então ele recebe no seu espírito a revelação de Deus, que ele é filho de Deus. Ele passa a ser guiado pelo Espírito. A sua vida não é apenas uma mudança de religião, mas ele passa a ter mudanças totais de valores e também de personalidade. Por isso, essas pessoas que hoje vêm para a igreja e continuam do mesmo jeito, apenas com aquele aspecto de religioso e que não dá frutos no seu espírito para a glória de Deus, essas pessoas não são salvas, né? Agora, além de tudo isso, eles ainda recebem mais uma coisa, chama-se cidadania celestial. Pois ele tem o seu nome registrado no livro da vida. E peço-te, também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses 4:3. Então o resumo do Evangelho é que a pessoa não é apenas fez uma mudança de religião, como estão ensinando hoje. Mas na realidade, ele fez uma mudança total da sua personalidade, do seu caráter, do seu destino, da sua cidadania e tudo mais. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3 e verso 5. Então, os irmãos, os amigos, podem ver através destas palavras que a pessoa, ele ouve a palavra de Deus, recebe a capacidade de escolher a vida ou a morte. Quando ele escolhe a vida desprezando as trevas, ele recebe do Espírito a capacidade de se arrepender. Arrependendo-se, ele é convertido. Torna-se uma nova criatura onde toda a sua vida passa por uma metamorfose nos 3 níveis, ou seja, no espírito, na alma e também no corpo. Além disso, ele tem o seu espírito vivificado agora, passa a receber em si mesmo o Espírito de Deus e torna-se vivificado. Uma outra coisa é que ele recebe a revelação do Espírito, no seu próprio espírito, testificando com ele. Ele sabe disso sem nenhuma forma de dúvida, que ele agora é filho de Deus.
Ele não fala, sou filho de Deus, como todas as pessoas falam. Ele sabe que ele é filho de Deus. Ele sente essa ligação, porque é uma revelação que vem do mundo do espiritual, do Espírito de Deus, para o seu próprio espírito. E além disso, ele passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. E se não bastasse tudo isso, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Ele passa a receber a cidadania celestial. Agora, o arrependimento é uma necessidade, porque nós temos a natureza pecaminosa, que é antagônica a Deus. E como tal, não reconhece que é má, nem que é merecedora de punição. Então não erramos porque nós somos ignorantes, mas porque somos ímpios. E ainda que queiramos ou tenhamos simpatia pelo bem, sempre escolheremos o mal. É o que a Bíblia diz. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Romanos capítulo 7, versos 19 e 23. Então nós vemos aqui a tragédia do homem é justamente essa. É que muitas vezes ele quer até fazer o bem, tem simpatia pelo bem, mas ele escolhe sempre o mal, faz sempre o mal. Porque existe nessa pessoa uma natureza pecaminosa que está fora do seu controle. Porque a sua vontade está quebrada. Ele não tem como escolher o que ele deve fazer ou o que ele quer fazer. Ele vai sempre fazer aquilo que está errado em relação à vontade de Deus. O arrependimento também é uma necessidade porque quebramos a lei de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Isso é uma afirmação verdadeira. Não há exceções. O homem pode até querer ser correto, mas só consegue pecar. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isto não faço, mas o que aborreço, isto eu faço. Romanos 7, versos 14 e 15. Então o homem, ele está vendido sob o pecado. A sua constituição pecaminosa, junto com o seu coração corrupto, só o leva para o mal. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós serei o meu povo. Sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. E no propósito o coração malvado, e andaram para trás, e não para adiante. Jeremias capítulo 7, versos 23 e 24. Porém, esta constituição pecaminosa que leva a pessoa a pecar, independente da sua vontade, não isenta o homem da responsabilidade pessoal. E ainda precisamos nos arrepender, porque em Romanos está escrito que fomos encerrados sob o pecado. Estamos debaixo de um decreto de Deus. E isso aconteceu para que houvesse uma igualdade de condições para todos os homens. Pois ainda que todos sejam pecadores, na prática existe uma diferença de atuação prática na execução do pecado entre os homens. Pois se um Hitler, por exemplo, foi responsável por mais de 40 milhões de mortes, um outro homem foi responsável por uma morte, enquanto outros por nenhuma. Então todos terão o mesmo direito à salvação, como também a um julgamento justo e proporcional à gravidade dos seus feitos. Mas, para que essa igualdade de direitos seja válida, é necessário que todos sejam encerrados sob o pecado. Tem que ser zerado. Não existe um homem bom. É como aquele homem disse para Nicodemo, disse para Jesus Cristo: bom mestre. Ele falou assim: por que me chamas bom? Não há ninguém bom a não ser Deus. Quer dizer, de uma forma teológica bíblica falando,
do ponto de vista da santidade perfeita de Deus, não existe nenhum homem que seja bom. Essa é a realidade. Quando nós falamos em bondade, em termos humanos, nós fazemos isso em termos de comparação. Então nós dizemos, aquela pessoa é boa, porque na realidade eu me sinto pior do que ele. Ou seja, ele é bom porque em relação aos outros, no meio dos quais ele vive, são piores do que ele. Mas se nós colocarmos ele diante do padrão absoluto da santidade e da perfeição, ele não tem como passar. Ele é um pecador como qualquer outro. Lógico que em relação à sua atuação prática no mundo, no meio dos homens, existe uma diferença na sua vida. Mas ele é tão pecador quanto os outros. Porque dentro dele tem uma natureza pecaminosa. E mesmo que ele fosse bonzinho, ainda mesmo assim estaria encerrado sobre o pecado, não teria como se salvar. Né? Agora, quer dizer, embora o arrependimento seja uma obra de Deus em nossa vida, pois só se arrepende quem é tocado pelo Espírito Santo, como está escrito em João 16, 8 a 11, diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Porém, o homem pode resistir a essa direção de Deus e endurecer o seu coração. Isso é uma possibilidade que nos é revelada pela Bíblia. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, Hebreus 4:7. E se Deus está falando isso daqui, é porque há a possibilidade do homem endurecer o coração. Então esse negócio de graça irresistível, isso não existe. Porque aqui diz que se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais. Deus está dando conselho, sugestão para a pessoa não endurecer o coração. Então escolher a vida ou não escolher a vida tem a ver também com a vontade do homem livre. Ou seja, o seu livre-arbítrio restaurado por Deus diante da pregação do Evangelho. E o seu amor pelo mundo, pelas trevas, ser maior ou menor do que a vontade de aceitar a palavra de Deus, vai entrar em operação na hora dele escolher. Vai pesar na sua escolha. Agora, então é possível o homem manifestar uma disposição contrária ao Evangelho. Se o seu coração estiver cheio de amor pelas trevas tão grande, e for um amor grande mesmo, ele vai rejeitar a luz quando lhe for apresentada. Essa é a verdade. Nessas condições de escolha, ele vai optar pelas trevas, conscientemente. Embora o próprio Deus não tenha prazer que o mesmo tenha feito tal escolha. Desta forma, podemos ter certeza que tanto a salvação quanto a condenação é uma escolha baseada no amor que está no coração do indivíduo, e não uma interferência de Deus na escolha dos mesmos. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3 e verso 19. E também disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos vossos maus caminhos. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, verso 11. Então esse amor que está no coração do indivíduo terá a confirmação da sua vontade, que será manifesto através da aceitação pela fé ou da rejeição pela incredulidade. Muitos homens se perdem, ainda que tenham muitas oportunidades de salvação, pela sua capacidade de procrastinação, que significa que apesar da revelação do Espírito Santo, que o caminho é Jesus, ele vai adiando indefinidamente a decisão de arrependimento. Porque como o amor do seu coração pelas trevas é muito grande, ele sempre vai adiando para amanhã, porque ele vai ter que deixar as trevas, mas ele ama as trevas. Então ele vai adiando indefinidamente a aceitação do Evangelho e da salvação. Até que um dia ele é surpreendido pela morte. Então tem selado o seu destino eterno.
Agora, se me perguntarem por que alguns homens amam mais as trevas do que a luz, a ponto de rejeitarem a salvação, a Bíblia não explica. Ela só descreve o fato. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus não tem nada a ver com isso. Pois não interfere na decisão do homem. Quando uma pessoa vem para o Evangelho, mas não através do arrependimento, sincero e contrito, ele não é convertido. Por isso, não é uma nova criatura. E nem o seu nome está escrito no livro da vida. Nesse caso, ele é apenas um prosélito. Isto é, uma pessoa que aderiu ao cristianismo por alguma motivação pessoal e não pelo impulso do Espírito Santo. As igrejas evangélicas dos dias atuais são compostas por uma grande quantidade de prosélitos. Pois não ouvindo o evangelho real e não sendo ensinados claramente em todo o conselho de Deus, Atos 20 e 27. Isso aqui, em grande parte, é culpa dos líderes, dos pastores, dos pregadores. Porque eles são responsáveis por aquilo que eles pregam. Eles são responsáveis por aquilo que eles ensinam. E quando eles não pregam um evangelho claro, um evangelho definido, um evangelho realmente condicional, quando eles não ensinam claramente o que significam estas coisas, estas pessoas elas ficam no engano. E o Espírito de Deus não tem como trabalhar nos seus corações. E essas pessoas, muitas vezes, elas não se convertem. Ficam dentro da igreja ali, mas não se convertem. Porque ficam enganadas por palavras suaves. Essa é a realidade. Agora, eles acomodam-se no meio do povo evangélico e não sendo libertos e nem transformados, são encaminhados para o batismo. Com apenas um cursilho de discipulado que não tem uma densidade adequada. E também esses novos convertidos não são discernidos pelos líderes, pastores, quanto às suas verdadeiras convicções. Pois parece que os meus já não sentem mais qualquer responsabilidade pelo destino desses novos convertidos, ficando satisfeitos em vê-los ali no templo. Então eles vão ficando por ali, sem o ensinamento adequado das doutrinas elementares da fé, sem o acompanhamento das suas vidas espirituais, aferindo o seu desenvolvimento espiritual, acostumam-se a frequentar os templos e até conseguem chegar a posições de lideranças, sem ao menos serem novas criaturas. O resultado é o que vemos: escândalos, atitudes e estratégias humanas nas atividades espirituais, dando uma aparência facial para a igreja totalmente diferente da revelação neotestamentária. Isso é uma coisa gravíssima. E eu fiquei ajudando em igrejas durante 6 anos, pelo menos, e eu vi as pessoas virem para a igreja que não eram convertidas, mas infelizmente nas igrejas de hoje, nas igrejas episcopais, tipo Assembleia de Deus, em que as pessoas são colocadas para dirigir igrejas e que eles são obrigados a cumprir metas. Aí o que acontece? Quando vai chegando a época dos batismos, que a igreja quer demonstrar aquela capacidade que eles têm de novos convertidos e tudo mais, do aumento e tudo mais, para suas planilhas ficarem infladas, ficarem cheias, para que eles possam sentir orgulho da sua denominação, eles obrigam esses dirigentes a batizar, a trazer pessoas de qualquer maneira. E quando a pessoa não leva novos convertidos, né, o que acontece? Ele fica mal visto. Então a pessoa chega à época de batismo, eles ficam desesperados para levar alguém para ser batizado. Aí pega filho de crente, pega a pessoa que está ali simpatizando na igreja, pessoas que querem tocar nas orquestras, pessoas que querem cantar na mocidade. Eles pegam essas pessoas todas, eu vi isso muitas vezes, aí leva para um cantinho, dá um cursinho que eles chamam de discipulado, de 1 semana, de 15 dias, e depois pega essas pessoas e levam para batizar. Quer dizer, é uma coisa totalmente sem fundamento nas igrejas. As pessoas não são convertidas. E eu fiquei ali 6 anos, ali eu vi quantas pessoas que foram batizadas, de todos aqueles anos, se eu não me engano, ficou uma pessoa só na igreja, uma só. As demais foram tudo embora. Por quê? Porque não eram convertidas.
Agora o que acontece? Como essas pessoas não foram ensinadas quanto ao verdadeiro evangelho, como essas pessoas não receberam o ensinamento correto, como essas pessoas não pregam o evangelho correto, porque na realidade nas igrejas de hoje, nem evangelho se prega mais, essa é a verdade. Como na igreja não existem ensinamentos que mostram para as pessoas a realidade do inferno, a realidade dos céus, não mostra como a pessoa tem que viver de acordo com a vontade de Deus. As pessoas vivem de palavras suaves na igreja, de palavras generalizadas. Não existe na igreja hoje palavras absolutas. Tudo é geral, tudo é generalizado. Hoje se tem medo de falar a verdade como a verdade é. Agora o que acontece? Estas pessoas não são convertidas, são prosélitos. Por isso nós vemos tanto problema na igreja hoje, tanto escândalo, tantas pessoas que se desviam. Nós dizemos que se desviam, mas na verdade nunca foram crentes. São pessoas que estavam ali. Enquanto as conveniências deles estavam sendo, vamos dizer assim, satisfeitas, eles ficam por ali. Mas quando muda as coisas, quando muda o quadro, quando ele passa a ter alguma dificuldade, essas pessoas não têm como ficar ali porque eles não são convertidos. Então vão embora da igreja, que é em grande número. Aí nós dizemos que eles são desviados. Não são desviados, eles nunca foram crentes na realidade. Agora isso acontece porque os líderes maiores se descuidaram do ensino, se descuidaram. E em vez de gerir a igreja como se fosse uma igreja, de uma forma espiritual, pregar o evangelho de verdade, ensinar de verdade, colocar nos seus líderes a expectativa de cuidar de uma igreja espiritual, como homens de Deus de verdade, eles colocam esses pastores, esses líderes, como se fossem gerentes de empresa, para cumprir planilhas, para cumprir metas. E eles fazem isso. E o resultado que nós estamos vendo hoje é o que está acontecendo na igreja, essa situação. Quer dizer, uma esterilidade toma conta do ambiente eclesial, tal como uma névoa, onde apenas o politicamente correto, a bajulação e as opiniões sem cor e nem sabor é que prevalece. E qualquer um que não se enquadre nesse formato são renegados pelo sistema sem contemplação. Assim como Jeremias era renegado pelos sacerdotes e pelos falsos profetas. É mais ou menos assim hoje. Qualquer pessoa que se dispõe a falar o que está na Bíblia de verdade nesses meios, ele já é renegado imediatamente. Agora, tudo deve ser previsível. Tudo deve ser controlado. Isso matou a criatividade na igreja. As pessoas têm medo de falar a verdade. Eles só falam aquilo para agradar, estão em cima, estão atrás deles ali, para não puxar o paletó na realidade. Eles têm medo de falar. Entendeu? Até os profetas na igreja, quando dão uma profecia, têm medo. Porque é lógico, eles sabem que no que eles podem correr na vida deles. Agora, o ambiente das igrejas já não causa mais expectativas no povo. Só para a igreja é uma coisa mecânica, comum. Porque eles sabem que vai chegar lá e vai ouvir a mesma coisa, as mesmas palavras. Né? Agora, a liturgia foi engessada. E quando vamos para as mesmas, ouvimos as mesmas coisas. Só mudam as palavras. O assunto é sempre o mesmo. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, Deus está me revelando que você tem um problema, mas Deus está solucionando. Esse tipo de coisa. Quer dizer, então só mudam as palavras. Mas são sempre as mesmas pessoas que falam. Né? Quer dizer, só mudam os termos. As pessoas são as mesmas. O culto hoje nas igrejas evangélicas ele foi encampado pelos líderes. O povo já não participa mais. A não ser como meros espectadores passivos. A liberdade do espírito tão propalada nos meios pentecostais já é coisa do passado. Pois hoje só os profissionais do púlpito têm vez. Enquanto todos os demais devem se contentar apenas em assistir às performances dos mesmos. Concordando com tudo em gênero, número e grau. Pois se ousarem pensar e questionar o que quer que seja, serão considerados rebeldes. Esta é a verdade, entendeu? Então a pessoa, ele se amolda a esse sistema, né? E se uma pessoa entra dentro desse sistema e ele quer prosperar ali dentro,
ele vai ter que se amoldar a esse sistema politicamente correto. Isso vai poder falar aquilo que ele sabe que eles querem ouvir, ou que todos querem ouvir. Ele não terá a coragem, o desprendimento, o arrojo de um profeta. Porque uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que fala aquilo que tem que ser falado, de acordo com está na revelação de Deus, ele tem que colocar todo o seu futuro ministerial, toda a sua vida, ele tem que colocar à disposição, ele não vai ter mais nada. Porque nesses meios vai lhe ser tirado tudo. Essa é a grande verdade nas igrejas hoje, não há mais sinceridade nem transparência. Então, se essas pessoas ousarem falar alguma coisa que destoem do que pensam essas lideranças que estão ali na frente dos trabalhos, ele já é imediatamente podado e jogado de lado. Essa é a verdade. Não tem como sair fora disso. As igrejas perderam a expectativa da igreja hoje. Não há mais. Tudo é previsível. O povo para a igreja hoje já vai cansado. Porque já sabe que vai ouvir, já sabe que vai escutar, já sabe que vai ver, quem ele vai ver falar e tudo mais. Não existe na igreja mais a expectativa profética. Mesmo porque se houver alguém que tem uma mensagem, essa pessoa vai ser barrada imediatamente. Ele não vai falar coisa nenhuma. Porque ninguém hoje está disposto a ouvir a verdade. Eles querem ouvir as coisas que agradam. As coisas suaves, as palavras suaves, cheias de bajulação, cheias de lugares comuns. Eles querem ver aquilo que agrade na realidade. Agora, uma pessoa vai falar a palavra de Deus de verdade? Ah não, isso aí é muito radical. Esse daí não tem vez aqui não. Então nessa conversa de que estão defendendo a igreja, eles barram ministerialmente qualquer pessoa que queira fazer aquilo que está na Bíblia. A realidade que nós temos é essa, hoje não tem como correr. As palavras que usam são palavras piedosas, né? Como se estivessem cuidadosos com o povo da igreja, cuidadosos com a igreja e tudo mais. Mas na realidade estão cuidados com eles mesmos, com a posição deles. Essa é a grande verdade. Por isso não pregam mais, está na Bíblia. Não pregam mais o Evangelho, não ensinam mais a palavra de Deus como deveriam ensinar. Porque se fizerem isso aí, eles vão ter que mudar a vida deles também. Aí fica difícil. Agora, é claro que ainda tem igrejas, geralmente pequenas, onde existe uma relativa liberdade. Mas geralmente são as periféricas e pobres, as mais afastadas dos grandes centros. Pois as de porte médio para cima já estão dessa forma. E como o conteúdo das pregações e ensinamentos devem antes de tudo agradar os líderes, tudo é previsível, causando um grande cansaço no povo, que embora não entenda o que está acontecendo, desconfia que algo não vai bem. E isso vai refletir no desânimo, pela falta de perspectivas que isso acarreta. E por outro lado, a falta de compromisso com a denominação, que é a outra face da mesma moeda. Daí então, para reverter este quadro, entram as estratégias humanas. E uma delas são as festas e festividades de todos os tipos, aniversários de templos, de conjuntos, de pessoas, de denominações, de líderes e vai por aí afora. Movimentos com muita gente, cantores, pregadores e vendedores de tudo o que se pode imaginar. É tudo isso em nome de Deus. Enquanto isso, a pregação do Evangelho, o ensinamento expositivo, bem fundamentado biblicamente, apoiado por um cuidado pastoral cuidadoso pelo povo, não acontece. Ou se acontece, é muito pífio. Pois esses movimentos exigem tempo e dinheiro, além de uma dedicação exclusiva. Mas, por outro lado, as pessoas como indivíduos já não são tão importantes. Pois o que é muito valorizado são as massas, a quantidade. O indivíduo que ficou só no templo, diluído na massa, pode entrar e sair, ficar ou ir embora, que não será notado, a não ser em casos excepcionais. Tudo hoje gira em torno de programas, de líderes ou de denominações. O reino de Deus foi monopolizado dentro da ótica denominacional, onde a igreja não é o conjunto daqueles que foram salvos e tiveram seus nomes escritos no livro da vida, mas os que são registrados na nossa denominação. Esse sectarismo exacerbado hoje está disseminado
em praticamente todas as denominações, levando as pessoas a julgarem as outras como se fossem inferiores, pois por não terem o privilégio de pertencer à nossa denominação. Isso é como eles dizem. Nossa igreja. É o que eles dizem. Quer dizer, eles não estão preocupados com o reino de Deus. Eles não estão preocupados com a cidadania celeste de cada pessoa que entra na igreja para levar essas pessoas a se desenvolverem espiritualmente, ou seja, desenvolverem a sua cidadania celestial para um dia estar diante de Deus. A preocupação deles é com a nossa denominação, com a nossa igreja, com a nossa doutrina. Essa é a realidade. Isso ficou uma coisa hoje vergonhosa no meio dos evangélicos. Perderam a visão do reino de Deus de uma forma global, de uma forma universal. Estão preocupados com os seus lugarzinhos, as suas igrejinhas, as suas doutrinas e coisas desse tipo. Agora, voltando ao nosso assunto anterior, nós podemos concluir que a salvação depende exclusivamente da fé. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos capítulo 10, versos de 8 a 11. Também, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. E ainda, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, verso 11. Uma vez que a pessoa é alcançada pela fé, ela sente tristeza por seus pecados. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. De maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios 7, versos de 9 a 10. Então nós vemos aqui que quando a pessoa é atingida pelo Evangelho, quando ele aceita o Evangelho, ele vai sentir na realidade um contristamento que vem do Espírito Deus da Palavra, uma tristeza em relação ao seu próprio pecado. Só que essa tristeza, na realidade, não leva ele não é um remorso que leva a pessoa para o suicídio, leva a pessoa para a depressão, leva a pessoa para a morte. Essa tristeza, que é segundo Deus, leva a pessoa para o arrependimento, para um desejo de modificar a sua própria vida. Por isso a Bíblia fala que a conversão, com o arrependimento, é uma mudança de mente. A pessoa passa a ter uma mente diferente. Agora ele quer viver diferentemente da forma que ele vivia até então. Essa é a verdade, né? E uma vez que ele sente tristeza pelos seus pecados, ele confessará ao Senhor. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Salmo 32 e verso 5. E ainda, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1 e verso 9. E depois de confessar, deve deixar o pecado definitivamente. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28 e verso 13. E também, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo, capítulo 2 e verso 19. Além disso, se possível fazer alguma restituição,
além de, se possível, fazer alguma restituição. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 8 a 10. E depois de tudo isso, pautar-se por uma vida de retidão. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre vós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre vós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça, e o que fala com retidão, e o que rejeita o ganho com opressão, o que sacode das suas mãos o presente, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Isaías 33, versos 14 a 15. Mas como isto pode ser possível? Cultivando o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, verso 23. Essa é a doutrina bíblica sobre a salvação que encontramos nas páginas sagradas, que é preciso ser pregada e ensinada para a igreja. Por isso que, ou seja, pregada e ensinada para a igreja. Então, a salvação das pessoas é algo de muito importante. Por isso que uma das coisas importantes para a igreja é o que Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso está em Marcos, no capítulo 16. Mas existe uma outra parte, que é aquela que ele fala em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo e ensinai as nações a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Então, pregação e ensinamento são as duas possibilidades de salvação das pessoas. Quando os líderes das igrejas, os pastores, eles se descuidam da pregação e também se descuidam do ensinamento, eles incorrem na possibilidade de que muitas pessoas que estão ali sob os seus cuidados irão para o fogo eterno, porque não foram advertidos segundo as palavras, ou seja, todo o conselho de Deus, como está em Atos 20 e 27. Uma pessoa hoje que tenha consciência da realidade, da seriedade desses fatos, a primeira coisa que tem a fazer é pregar o evangelho com muita seriedade. Pregar o evangelho não é apenas sair citando versículos ou abrindo a Bíblia contando qualquer história para o povo, mas é falar do grande amor de Deus que foi revelado em Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez no Calvário em nosso favor. É explicar para as pessoas a realidade do Calvário, porque a realidade do Calvário ela está relacionada com a seriedade e a gravidade do pecado da humanidade. Mas também está relacionado com a justiça e a santidade de Deus. Porque um Deus santo não pode ter um interlúdio com um pecador, como nós somos. Então ali no Calvário, na cruz, a Bíblia diz que a justiça de Deus e o amor de Deus se beijaram ali. Ali houve um encontro da justiça de Deus e do amor de Deus. Ou seja, Deus pode amar os pecadores, pode salvá-los, apesar da sua justiça tão excelente. Porque em Jesus Cristo a justiça de Deus foi cumprida para todo aquele que nele crê. Isso é uma realidade tremenda. Estas coisas, quando faladas para as pessoas, embora pareçam ser repetitivas, pareçam ser tão simples, mas elas encerram uma verdade tão preciosa, tão tremenda, que quando essas palavras são faladas com sinceridade, com convicção, a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele vai atuar no coração das pessoas de tal maneira que é sobrenatural. E isso vai produzir nas pessoas arrependimento, contrição, quebrantamento, e as pessoas vão aceitar o Evangelho de coração
vão se arrepender, vão se converter e vão ser transformados em novas criaturas e vão também adquirir a cidadania celeste. Agora, por outro lado, quando essas pessoas vêm para a igreja, eles têm que receber o ensinamento sadio, um ensinamento real da palavra. Quais são as condições para que a pessoa mantenha essa salvação e se desenvolva nessa salvação? Porque não é apenas o fato da pessoa vir para a igreja e ficar ali na igreja. Mas existe uma série de condições, existe uma série de passos, desenvolvimentos nessa vida espiritual para que ele possa ser confirmado nessa salvação, para que ele possa ser realmente fortalecido e mantido nessa salvação dia após dia. E aí que muitas vezes está o erro de muitos pastores. Porque em vez de se esmerarem, de estudarem a palavra de Deus, de apresentarem uma palavra realmente com poder, uma palavra com unção, uma palavra realmente com a exegese correta, com a interpretação dos textos corretamente, para que as pessoas saibam e sejam convencidas pelo Espírito que eles precisam estar sempre cada vez melhor, cada vez mais atuante na obra de Deus. Não fazendo isso, as pessoas ficam por conta própria. E é o que nós vemos hoje na igreja. A pessoa vai para a igreja, ouve história de Abraão, ouve história de Moisés, ouve história de Paulo, história disso, daquilo, outro, ouve história de não sei do que, relatório disso, daquilo, outro. As pessoas não têm condições de se fortalecerem na verdade. Essa é a grande realidade que nós vemos hoje. É por isso que, no Veredário, nós cremos em duas coisas bastante pontuais nesse sentido da salvação. Que é justamente o artigo 8 da Declaração de Fé dos Veredários e o artigo 13. No artigo 8 diz assim: eu creio que a salvação se manifesta mediante a pregação do Evangelho, o qual infunde fé e transmite vida espiritual vivificante, pois é o poder de Deus. Nesse sentido eu creio que Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade, independentemente de classe, posição social ou cultural. Por isso não sou calvinista, nem arminiano, nem pelagiano. Isto é, não creio em predestinação, ou eleição para a salvação ou para a condenação, nem na eleição condicional baseada na fé ou na incredulidade prevista, ou que o homem tenha a capacidade de ser salvo sem o auxílio da graça de Deus. Isso aqui é que eu creio em termos de salvação. E também eu creio no que está no artigo 13 do Veredários. Eu creio que a pregação do Evangelho e o ensino são as únicas possibilidades de salvar e edificar os pecadores, restaurando neles a perfeita estatura de Jesus Cristo. Por isso os pregadores são responsáveis por aquilo que pregam e ensinam. Você, meu irmão, você é responsável por aquilo que você prega. Você é responsável por aquilo que você ensina. Porque cada vez que você fala uma palavra para a igreja, seja ela de uma forma ou de outra, ela vai produzir alguma coisa. Ou ela vai confirmar as pessoas na salvação, vai desenvolver a salvação das pessoas, ou vai endurecer as pessoas no comodismo e na mentira. Essa é a verdade. Então você é responsável por isso. Essa é a realidade. Então nós cremos que eles são responsáveis por aquilo que pregam e ensinam. Pois as palavras podem salvar ou imunizar os pecadores contra a salvação, endurecendo-lhes os corações. Então todos os que militam no ministério da palavra devem se despir de toda vaidade, arrogância, soberba, mentira, hipocrisia e se quebrantar e se humilhar diante de Deus. Estudar a Bíblia com afinco e seriedade, buscar a Deus com contrição e arrependimento, pregar com convicção e com sincero desejo de que Deus seja glorificado através dele e que o pecador seja alcançado pela misericórdia divina. Porém, tudo que não for conforme isto será punido por Deus. Essa é a verdade. Então, quando uma pessoa ele assume um trabalho espiritual de tal magnitude, de tal importância, e faz isso com menos seriedade do que essa atividade exige, ele vai pagar muito caro por isso. Há muitos líderes hoje de igreja que eles nem sabem o perigo em que eles estão incorrendo. Porque na realidade, quando uma pessoa aceita um cargo dessa magnitude, ele deveria colocar todo o seu coração, toda a sua vida
em desempenhar essa tarefa a contento. Porque Deus o responsabilizará pelos efeitos daquilo que ele vai fazer em cima de um púlpito. Por isso, meu prezado amigo, você que dirige uma igreja, você que é um pastor, que é um líder, você tem que saber disto. Porque na realidade, você foi colocado numa igreja, o seu trabalho deve ser um trabalho feito para a eternidade, para a glória de Deus. Não é para você trabalhar para a glória da denominação, para a glória da sua doutrina, para a glória da sua posição, nem para agradar o seu líder que está acima de você. Você tem que trabalhar para agradar a Deus, você tem que trabalhar para a glória de Deus. Você tem que trabalhar para que os homens sejam salvos, para que eles sejam edificados, para que a sua salvação seja desenvolvida a cada dia. Você tem que ter por eles responsabilidade. Não é dizer que tem, você tem que ter, na realidade. O apóstolo Paulo, ele dizia com palavras claríssimas e tremendas: meus filhinhos, por quem eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você já imaginou, meu caro irmão, o que significa uma mulher com dores de parto? O quanto ela sofre, o quanto ela grita? O seu maior alívio é quando a criança nasce. Esta é a sua alegria, porque até ali é muito sofrimento. Agora, uma pessoa que está na posição de desenvolver a salvação de outros seres humanos, desenvolver o seu caráter, a semelhança e a estatura de Cristo, e que leva esse trabalho com menos seriedade do que esse trabalho exige, com menos dedicação do que esse trabalho exige, e que não sente pelas pessoas esta preocupação que o apóstolo Paulo sentia, que o seu coração não sente tristeza, não sente realmente o fato de dessas pessoas não estarem sendo desenvolvidas como deveriam estar, não sente o peso desse tipo de responsabilidade, onde você pensa que apenas ser líder é ter uma carteira no bolso, sentar num púlpito, ter os primeiros lugares, você não sabe o que significa isso. É por isso, meu prezado irmão, é que nós temos esse trabalho, o Veredários, ele tem uma missão de alertar as pessoas. Veredário significa mensageiro, em latim. Então a mensagem do mensageiro deve ser para alertar as pessoas. É aquilo que Deus fala em Ezequiel, que Deus colocou a pessoa como uma atalaia, para avisar o povo quando o inimigo aparecer, quando houver perigos, quando houver algum problema. Então ele tem que ser uma atalaia fiel, ele tem que realmente gritar, ele tem que se preocupar, ele tem que realmente... Ele não pode dormir no seu posto. Então você, como líder de uma igreja, você é uma atalaia colocado por Deus aí, para pregar o evangelho, para ensinar as pessoas, para formatar Cristo nas pessoas. Não leve isso daí com menos seriedade do que isso merece. Porque você vai ser questionado por Deus um dia. Você vai receber de Deus um dia uma avaliação pelo que você está fazendo. Então eu não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para criar problema com ninguém. Eu estou aqui com uma missão, estou aqui com uma mensagem. A mensagem, sabe qual que é? É que Deus, Ele exige que todos aqueles que trabalhem para Ele, trabalhem com sinceridade, trabalhem com disposição e levem a sério realmente. Então, o Evangelho é importante para a salvação das almas. O ensinamento é importante para o desenvolvimento das almas e dos salvos. Entendeu? Agora, para se pregar o Evangelho e para se ensinar o Evangelho e para se cuidar dessas pessoas, 24 horas é pouco. Agora, vamos analisar uma pessoa que, além de ter um cargo desse, que 24 horas é pouco, ele ainda quer ser político, ele quer ser governador, ele quer ser vereador, ele quer ser construtor, ele quer ser empresário, ele quer ser tantas coisas, comerciante. Meu amigo, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe da realidade. Pastor, líder espiritual, é o cargo de maior magnitude nessa terra, porque a Bíblia diz que tudo vai passar, todo esse mundo vai passar, mesmo as coisas mais importantes. O governo dos Estados Unidos, da Europa, as maiores empresas, os maiores produtos da terra, os mais intrincados, os mais complexos, tudo isso vai desaparecer, vai ficar na poeira do tempo. Mas um pastor, a Bíblia diz que ele está fazendo um trabalho
que vai se refletir por toda a eternidade e também a própria glória de Deus. Você tem nas suas mãos a capacidade dada por Deus de edificar o corpo de Cristo, de adornar a igreja de Cristo, de agregar à igreja de Cristo novos valores. Isso que você tem nas suas mãos. Agora, quando você deixa de fazer isto, vai fazer outras coisas que não têm valor na eternidade, você está menosprezando a importância daquilo que Deus deu nas suas mãos. Agora, eu não estou julgando você, porque eu não sei quem é você. E não sei nem o que você faz. Agora, uma coisa é certa, Deus sabe quem é você, sabe o seu nome, e sabe o que você está fazendo e como você está fazendo. E é com Ele que você vai se ver um dia. Então, por isso, que a nossa mensagem é uma mensagem de alerta para as pessoas, para os líderes, para os pastores, para os irmãos e para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Por isso que o veredários é veredários, mensageiro. Então que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de todos nós, para que todos nós possamos dar conta desse recado, dar conta deste trabalho. Eu quero fazer uma oração aqui, por todos aqueles que acessam esse blog, por todas as pessoas que ouvem essas mensagens, que nos acompanham. Eu quero orar por todos vocês, né? Deus eterno, Deus bendito, Deus poderoso, nesta noite, Senhor, eu quero te pedir a tua misericórdia, a tua graça, a tua bênção, Senhor, por todas essas pessoas, Senhor, que nos acompanham, por todas essas pessoas, Senhor, que ouvem a tua palavra. Tem compaixão de cada uma, Senhor Deus, penetrando nos seus corações do teu Espírito, fazendo com que elas possam, Senhor Deus, fazer o trabalho da tua obra com seriedade. Abençoa cada um, Senhor Deus. Se estiverem enfermo, cura as enfermidades. Se estiverem com algum problema, Senhor, resolve os problemas. Torna a carga leve, Senhor, dessas pessoas. Se realmente se dispuserem, Senhor, a fazer a tua obra com seriedade, sê com elas. Abençoa, toma nas tuas mãos, ajuda e guarda do mal, Senhor. Todas essas pessoas que acessam esse blog, todas as pessoas que ouvem essas palavras, pelo teu Espírito, Senhor, conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. Abençoe cada um. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Toma nas tuas mãos e guia. Fortalece nos teus caminhos, Senhor. Tem misericórdia de mim também, Senhor. Me dá graça, me dá entendimento. Me dá capacidade, Senhor, de falar a tua palavra, Deus eterno, com autoridade, Senhor. De falar a tua palavra com conhecimento, Senhor. Para que ela produza frutos da vida eterna. Para que não seja apenas uma performance, Senhor, de oratória. Para que não seja apenas um discurso vazio, mas para que ela possa produzir, Senhor, vida nas pessoas, que ela possa produzir conscientização nessas pessoas, Senhor, que ela possa realmente, Senhor Deus, abençoar essas pessoas que a ouvem, em nome de Jesus Cristo, o qual vive e reina para todo sempre. Amém.